Bem, saudações, pessoal. Me chamo Larissa Zancan Rodrigues e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Vida e Ambiente, Projeto de Educação Ambiental em Ação, através de uso de trilha didático-pedagógica, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Rede Municipal de Ensino de São José. Eu sou professora de uma das escolas da rede, em conjunto com Ana Paula Dores Ramos, que ela é assessora de Educação Ambiental aqui da rede, assim como Ana Cristina de Oliveira da Silva Hoffmann, que é secretária de Educação aqui do município. E o objetivo dessa apresentação, então, é de divulgar as ações que a gente vem realizando nesse projeto, que ele começou e foi desenvolvido ao longo do ano de 2022, sobretudo com as turmas dos anos finais do ensino fundamental. Apesar, né, claro, de nós realizarmos também atividades com os anos iniciais, o nosso relato aqui vai ser muito voltado para as atividades feitas nos anos finais. E quanto ao contexto de elaboração do projeto, esse projeto ele tem uma natureza transversal, então ele conta com a participação de professores de língua inglesa, ciências e matemática, sendo centrado na realização daquilo que a gente chama de trilha didático-pedagógica. Então, ela tem o intuito de estimular os estudantes e as estudantes a questionar as relações que eles e elas estabelecem com o espaço e com os seres ao redor, a partir, claro, de atividades didáticas que a gente vem realizando na escola, tanto no âmbito da disciplina, quanto em algumas atividades que a gente vem realizando enquanto conjunto de professores. E quanto ao contexto de justificativa, nós tomamos como pressuposto que a educação ambiental ela pode ser entendida como análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais que a humanidade estabelece com a natureza, assim como a educação ambiental também abrange as relações entre os seres humanos. Então, tendo em vista essa perspectiva mais ampla de entender a educação ambiental, na escola nós tentamos realizar atividades voltadas na perspectiva da educação ambiental crítica, que busca apresentar a complexidade das relações do ser humano com a natureza, privilegiando a dimensão política da questão ambiental, questionando sempre o modelo econômico vigente para a realização das nossas análises. Então, esse é o contexto teórico mais amplo, no qual, né, nós estabelecemos, né, nós trazemos uma série de autores para justificar nossa proposta, mas um outro elemento que também justifica as nossas atividades no projeto é a larga presença da educação ambiental na legislação brasileira. Então, a gente pode citar as várias políticas ambientais que são realizadas em nosso país, a própria Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional da Educação Ambiental, assim como as prescrições presentes em vários documentos curriculares, entre eles as diretrizes curriculares nacionais, que apontam para a importância da discussão desses temas nas escolas. E quanto às atividades que nós realizamos, tendo em vista que o projeto começou esse ano e foi realizado, então, ao longo dos meses de 2022, em um primeiro momento a gente realizou atividades voltadas para a análise da realidade dos nossos estudantes. Essas atividades, elas envolveram a aplicação de um questionário com perguntas, sobretudo sobre a gestão de resíduos por parte dos estudantes em suas casas e na escola. Esse formulário ele foi feito no Google Docs, e nós também utilizamos alguns sites disponíveis online que permitem mensurar aquilo que se chama pegada hídrica de carbono e ecológica, na perspectiva de nós percebermos o impacto ambiental das ações que cada uma realiza no seu cotidiano. Então, por exemplo, o impacto quanto ao uso direto e indireto da água por meio da pegada hídrica, das emissões de carbono por meio da pegada de carbono e da pegada ecológica, que buscam uma mensuração, uma medida mais ampla sobre o consumo, tendo em vista o esforço da Terra, né, para poder manter a humanidade aqui. Quanto, então, aqui, né, nós colocamos no slide algumas imagens que representam esse trabalho de análise de realidade que nós fizemos em um primeiro momento. Então, aqui na parte superior do slide, nós vemos o formulário em Google Docs sobre a gestão de resíduos, que nós aplicamos com as turmas, e aqui, no caso, algumas fotos dos sites, né, que nós utilizamos para fazer a mensuração das diferentes pegadas, né? E aqui, no caso, na parte superior direita do slide, nós vemos as turmas, né, respondendo esses questionários. Para isso, nós utilizamos os Chromebooks, né, que estão disponíveis na escola, e aqui, no caso, é o espaço da biblioteca, uma vez que é o espaço, né, em que a rede funciona melhor, né, na escola. Bem, depois que houve a aplicação desse material, os professores, sobretudo de matemática, fizeram análise dos resultados junto com as turmas. Então, aqui nós temos alguns registros gráficos dessas análises realizadas pelas turmas. E, a partir da análise das respostas das turmas, nós percebemos que havia uma série de questões que a gente teria que aprofundar com os nossos estudantes.
Então, aqui nós apontamos algumas dessas questões. Então, nós percebemos que as nossas turmas não tinham muita noção, né, sobre a diferença entre lixo e resíduo, também não conseguiam muito bem diferenciar os diferentes tipos de resíduos, sobretudo desconheciam a noção de lixo orgânico, também não conheciam, né, a questão do tempo de decomposição das coisas que estão ao nosso redor, também não sabiam estabelecer uma relação entre alimentação e produção de resíduos, nesse caso, sobretudo, né, tanto de produção de resíduo orgânico quanto de outros tipos de resíduos, como embalagens. Também não tinham muito conhecimento sobre para onde os resíduos vão, então não sabiam a diferença entre lixão e aterro sanitário, também não sabiam se havia lixão e aterro sanitário na nossa cidade ou mesmo no estado de Santa Catarina. Também não tinham informações sobre a questão da passagem da coleta seletiva na própria rua das suas casas. Também não tinham, né, muito claro a questão do porquê seria importante separar os resíduos. Também não sabiam mensurar a quantidade de resíduos que eles produziam e também não sabiam dizer, justificar muito bem quem teria a responsabilidade na destinação dos resíduos. Sobretudo, por exemplo, se seria a empresa que produz o produto, aquele que consome o produto, né, ou mesmo o Estado. Né? Então, a partir da análise desses resultados, nós vimos a necessidade de trabalhar esses temas nas turmas, tanto, digamos assim, nas disciplinas, quanto em algumas atividades conjuntas que nós realizamos em grupos, né, com as turmas. Então, aqui, no caso, nós temos uma dessas atividades que nós realizamos coletivamente, nós realizamos uma atividade de integração das turmas, em que a gente realizou uma palestra para debater os resultados que foram alcançados nessa análise da realidade, e também nós aproveitamos o espaço para responder as principais perguntas e dúvidas das nossas turmas. Né? Então, aqui nós temos a própria professora Ana Paula, né, fazendo uma palestra, aqui a professora Adri, né, de Geografia, também falando sobre aquelas questões que eu acabei de mencionar, também fiz uma fala nessa atividade de integração e também foi nesse dia que nós realizamos a inauguração desse mural, que é um mural do nosso projeto que a gente vem alimentando ao longo dos meses com cartazes e materiais que a gente vem elaborando junto com as turmas. Além, então, dessa atividade de integração, nós implementamos um residuário na escola, então aqui no caso à esquerda nós vemos uma foto do residuário que a gente construiu na escola para começar a ter a prática, né, da separação dos resíduos na nossa escola, que isso não acontecia até então. E na própria festa da família realizada na escola, que foi feita em agosto, além da inauguração desse residuário, nós fizemos uma oficina de compostagem aberta para as famílias, para que, além dos estudantes na escola aprendessem a compostagem, utilizando o método Lages, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre como ele funciona, também nós falamos, né, com os responsáveis desses alunos para que essa prática também seja continuada nas casas de cada um, de cada uma. Especificamente nesse dia da festa da família, a professora Ana Paula, então, ela fez a implementação de uma unidade didática facilitadora. Então, aqui nós temos o pneu, né, em que a gente pegou as cascas mesmo que nós tínhamos ali na escola e nós ensinamos o método de compostagem chamado método Lages, né, para as famílias, que utiliza só os resíduos orgânicos e serragem. E, no caso aqui, nós também temos uma foto sobre a formação de professores que foi realizada na escola ao longo desse ano, tanto com os professores dos anos finais, mas também aqui dos anos iniciais, que estão registrados por meio dessa foto. Sobre outras atividades que a gente realizou saídas de estudos, e aí a gente contou muito com a participação das escolas ambientais da rede, tanto a escola ambiental localizada no Horto, né, em que aqui, no caso, nós temos o acompanhamento do professor Carlos, né, que é um professor de ciências lá da escola que realizou uma trilha na Mata Atlântica com os nossos estudantes, em que a gente também abordou questões ambientais, e também nós visitamos a Escola do Mar, que é uma outra escola ambiental da rede. Para além disso, né, a gente também ministrou aulas voltadas com temas, né, do projeto, por exemplo, sobre modos de produção existentes ao longo da história da humanidade, sobre a decomposição dos materiais, consumo e alimentação, sobre coleta seletiva e destinação de resíduos. E agora, para terminar o trabalho, né, pensando nas atividades previstas para ser realizadas ainda esse ano, nós prevemos o uso regular do residuário pelas turmas, atividades de gravimetria dos resíduos produzidos pela escola. Nós prevemos também a realização de atividades regulares de compostagem, né, por parte das turmas, além da realização de outras saídas de estudo. E também nós pretendemos, até o final do ano, reaplicar aquele questionário inicial para ver os impactos do projeto na aprendizagem de nossos estudantes.
Claro que nós temos um longo caminho ainda para a gente percorrer, porque o projeto está começando ainda, então tem uma série de desafios voltados mesmo ao nosso volume de trabalho enquanto professores da rede, mas a gente coloca, né, que o projeto tem contribuído positivamente tanto para os estudantes quanto para nós, professores. Seria isso. Muito